Minha diretoria, mais episódios da Guerra Fria no Vasco. Talvez chamar de crise seja um pouco, né, confuso, porque como o próprio presidente do clube explicou ontem, as coisas não podem ser claras, não podem ser abertas, não podem ser colocadas. E por não poder, e contratualmente não pode, eu acho que está na hora do torcedor do Vasco entender o que o Pedrinho quis dizer ontem. E eu não falei com o Pedrinho, mas a minha interpretação do que o Pedrinho quis dizer ontem foi o seguinte: Vascaíno, o Vasco não é mais nosso. E alguém precisava dizer isso pro torcedor do Vasco. Porque tem muita gente que ainda não caiu a ficha que o Vasco não arrumou um patrocinador. O Vasco foi vendido. E uma SAF é isso. Não vamos separar as coisas. Entrar no mérito de você gosta como foi feito, se você gosta da 777. São coisas diferentes. O fato é que o Vasco concordou em ser vendido para alguém. Isso passa o controle do Vasco para alguém. E você não pode vender um carro para alguém e querer dirigir o carro. Esse carro foi vendido, alguém pagou por ele e, portanto, é dessa pessoa. É assim que funciona o mercado, a vida, as coisas como elas são. Então pode ser que a gente não goste, pode ser que a gente se arrependa, mas isso não nos dá o direito de voltar atrás na hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Existem meios legais, conturbados, confusos, à la Brasil, para se fazer isso? Existem. Seria muito ruim pro futebol brasileiro e pro Vasco fazer isso dessa maneira? Seria. Por quê? Porque amanhã, quando outra empresa vier, ela sabe o cenário político do Vasco e vai ter o precedente de alguém já ter feito alguma coisa que foi parar na justiça e o caralho, etc, etc. Então, não é o melhor caminho. Tá claro que o que o Pedrinho disse ontem foi o seguinte: torcedor, eu não mando no Vasco. Eu sou o presidente do Vasco, mas o Vasco é vendido. Então, não adianta ficar cobrando de mim ou dando os méritos pra mim se ganhar, porque eles tomam as decisões. O dinheiro que eles colocam, eles mesmos administram. Então, não tem essa conversa. Entendeu? A conversa é simples. O Vasco concordou com isso. Se concordou certo ou errado, vai atrás e lá reclamar com quem concordou. Mas está concordado, está assinado. Não tem o que fazer. O que pode acontecer? E eu acho que vai acontecer. Essa é uma empresa de investidores. É uma empresa que visa lucro. Meramente isso. Está lá por amor ao Vasco, por nada disso. E esse é o lado até bom, né? Então não tem um apego. Então, se você botar na conta do lápis, ela fala, ô 777, quanto você gastou de verdade aqui no Vasco? Ah, de verdade aqui mesmo? Tirar do bolso e botar, nós botamos, sei lá, 400 milhões de reais. Então tá. Então se amanhã aparecer uma empresa, ou um outro cara rico, e falar assim, ó, eu vou te dar 500 conto, você vende pra mim o seu 70% e você sai. É possível que a 777, olha, ganhei uns 100 milhões em 2 anos. Valeu, vambora. Não tá dando certo, não tá bom pra mim, pressão, tá, vambora. E fica bom para todo mundo. Esse é o lado bom da SAF. Você pode repassar para outra pessoa responsável pelo dinheiro a administração do clube e a venda do clube. O Vasco é da 777. Essa conversa bonita e tal, o Vasco é do seu torcedor, seu maior patrimônio, tudo isso é verdade. Mas isso não tem efeito prático numa negociação. Na negociação, o Vasco é da 777. E é isso que aconteceu. E é isso que aconteceu com o Texto no Botafogo, é isso que aconteceu com o Cruzeiro, e é o que vai acontecer com todos os times brasileiros a médio prazo. Todos eles. Simplesmente porque tudo que foi privatizado no Brasil melhorou, né? Ou quase tudo. Então, quando você tem um país corrupto por natureza, um país esquemeiro como o Brasil, toda vez que você dá a responsabilidade nas mãos de alguém, e ele responde por isso, ele tende a olhar para aquilo 10 mil vezes melhor do que olha um Estado, ou um quadro associativo, ou um conselho deliberativo. Então, é muito melhor sim você ter dono do que você ter uma série de gestores que vão ficar trocando a cada 4 anos a diretriz desse clube a médio e longo prazo. Talvez daqui 20 anos a gente saiba qual que é o real resultado. Mas eu tenho quase certeza que a maioria das SAFs vão se sair muito melhor do que as gestões amadoras de torcedores de terno e gravata. Tende a ser assim. Você diminui a corrupção, você encontra responsáveis pelas coisas, etc. Você pode revender, você pode encontrar uma nova forma de fazer o gerenciamento, de vender percentual por mais investimentos. Você pode fazer uma série de coisas que você não pode fazer sendo um clube associativo, etc, etc. Então, eu não sou contra a SAF. E eu nem acho que a 777 seja um bando de maluco que esteja aqui jogando dinheiro para cima. Acho que talvez eles estejam jogando com palavras, com contratos e com ações uma maneira de investir muito menos do que eles falaram que iam investir e amanhã vender pelo valor. Eu acho esse o mais provável. Que é você falar, ó, comprei por 1,4 bilhões. Na verdade, tu tirou do bolso e botou 500, 600 ali. O resto rodou dinheiro, girou dinheiro. E na hora de vender, você vende por 1 milhão. Pô, botei a mão em 400 milhões, isso é um puta do negócio. Então, se aparecer esse comprador, o Vasco vai continuar e vai ser vendido e vai ter um outro comprador que talvez tenha a percepção, a boa percepção de olhar e falar, porra, eu tenho um Pedrinho aqui. O futebol tem que estar na mão do Pedrinho.
e não na mão de outro profissional. Se eu tenho um Pedrinho, que é um dos caras que mais conhece futebol nesse país, de caráter, um homem sério, um cara correto na vida, etc., por que é que eu vou dar esta merda na mão de outro dirigente que não o Pedrinho? Só que a 777 perdeu o Pedrinho pro Vasco, quando ele resolveu ser candidato a presidente do Vasco. Aí você pode questionar a decisão individual do Pedrinho. Se valia mais a pena ele ter o controle do Vasco sendo um funcionário da 777 ou ser vascaíno pra caralho, tá lá no Vasco, mas não ter controle de absolutamente nada. Ontem a coletiva dele deixou claro o seguinte: eu não posso fazer nada, eu não tenho o controle do Vasco da Gama. E tava na hora de alguém dizer isso, porque isso é óbvio. Só que é óbvio que um torcedor não quer ouvir. Que é a verdade, o Vasco não é um clube comandado pelos vascaínos, pela diretoria, pela coisa. O Vasco é um clube que foi vendido. E ele tem um dono e esse dono vai fazer o que ele quiser com o Vasco. A expectativa e o que eu acho que deve acontecer nos próximos meses ou anos, não sei quanto tempo vai demorar, é aparecer alguém que veja no Vasco uma puta oportunidade, alguém mais próximo ao Brasil, ao futebol brasileiro, e fala, não, peraí, eu tenho aqui uma oportunidade de fazer esse negócio funcionar. E comprar da 777, a 777 ir embora feliz da vida porque botou uns 100 conto no bolso, 200 conto no bolso. Entendeu? Num período curto. Saiu bom pra eles que são investidores, né? O Vasco troca de dono, mas voltar atrás pro quadro associativo, não vai voltar. Muito difícil voltar. O Vasco não conseguia pagar as contas. Imagina. Como é que o Vasco vai recomprar de alguém? É muito difícil de acontecer. Então, alguém tem que aparecer pra fazer isso. Existe esse alguém? Existe. Existe. O Vasco não é idiota. Pedrinho não é idiota e a 777 também não é idiota. Ela sabe o que está acontecendo, ela sabe que existe um movimento e pessoas atrás de buscar esse cara, de buscar esse investidor, e ela sabe que ela vai receber em algum momento uma proposta de alguém, porque ela não está aqui fazendo hora, ela está aqui para ganhar dinheiro. Ela está aqui para ganhar dinheiro exatamente dessa maneira. Então, ela sabe que ela tem a possibilidade de conseguir vender o Vasco a médio prazo, pelo menos, para outro gestor. Mas ontem o Pedrinho deixou uma coisa muito interessante pro torcedor do Vasco, que há muito tempo eu tô esperando o dia que alguém vai falar essa realidade pro torcedor, mesmo que machuque. Não é mais seu. Não sou mais eu que tomo decisão, não são vocês que vão decidir com pressão pra cá ou pra lá. Agora tem um dono, ele mora lá em outro país, ele não tá nem aí pro protesto que a torcida vai fazer na porta do estádio. Ele quer o lucro disso aqui. Então isso aqui vira uma empresa, vira uma planilha. E a partir do momento que ela vira uma planilha, ela tende a funcionar com mais lógica, mas ela exclui consideravelmente o fator passional que fica em torno de um clube de futebol. E aí o torcedor vai ter que se adaptar a isso. Evitasse quando quando aconteceu, discordasse quando estava para ser assinado, mas agora, depois que você vende um carro, você não pode entrar no carro que era seu e simplesmente falar, quero dirigir, vou sair dirigindo, porque você não pode fazer isso. Então, o que o Pedrinho disse ontem foi isso. Eu não posso. Esse carro não é mais meu. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.